Fala, rapaziada, boa, tamo aí, mais um Marcão na Carona. Hoje o Marcão da Carona aqui, tava querendo gravar com ele já mó cota, graças a Deus deu certo. Tô aqui, rapaziada, com o GB, Gabriel. E aí, papai, como é que você tá? Tranquilo? Mó satisfação, mano. Eu falo, sempre quando eu vou gravar com alguém é um desafio pra mim, tá ligado? Por quê? Porque querendo ou não, a expectativa da pessoa que tá assistindo a entrevista, né? O papo flui muito bem, por isso que eu não combino nada e a gente vai trocando ideia, porque às vezes o papo flui demais, né? E aí é sempre um desafio novo, sempre com quem eu tô pegando a carona, né? Isso que é da hora, né? Dá sempre aquele frio na barriga. Então vamos lá. Papai, pra quem não te conhece, quem é o Gabriel antes dos negócios? Quem é você? Cara, eu sou o Gabriel do Taboão da Serra, que é pertinho de onde a gente tá saindo. Sim. Aqui. Sou filho do Orlando, da dona Ruth, meu pai feirante, minha mãe foi vendedora de loja de decoração e gerente, enfim. Sim. Sou paulino, como nós já falamos aqui logo quando São chegou Paulo. no carro. Tá difícil, mas agora chegou o Crespo. Eu não queria mais rebeldia. Foi embora. Mano, sou pai da Morena e do Gael. E antes de eu ter um negócio, cara, eu me formei em jornalismo em 2000. Me especializei em comunicação de restaurante. Boa. E paralelo a tudo isso, acabei me envolvendo com transformação social por conta de ter tido envolvimento com droga e outras coisas que eu fazia. E basicamente é o que eu faço hoje, mano. Minha vida é meio um emaranhado de coisas, tá ligado? Assim, eu tenho um restaurante por causa da minha carreira que conectou com um propósito maior, que é... Tudo foram baseado de conexões que tudo se transformou pra você ser o que é hoje. Tipo um quebra-cabeça mesmo. Então, a minha formação me formei em jornalismo, mas me especializei em relações públicas, voltado para restaurante. Então, faz uns 25 anos que eu tô mergulhado nesse universo e, aí. tipo, uma parada que eu acho muito louca, tipo assim, vendo... É a primeira vez que, tipo assim, a gente troca ideia, eu sempre vejo muitos vídeos você falando. Sua comunicação, cara, tipo assim, de você parar e ficar admirando. Tipo assim, você se comunica tão bem. Então eu vi esses vídeos, um vídeo recente que você postou falando um pouco sobre você. Você assiste do começo ao final o seu vídeo, tá ligado? E essa parte de comunicação é muito foda. Você achou, mano? Você achou? Porra, pra caramba. É tipo assim, que nem eu me comunico, as pessoas falam assim, acho que é fácil às vezes comunicar, se aparecer na tela. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade, mas olhando você assim, eu falo, caramba, ele se comunica tão bem, mas tudo é relacionado a o que você estudou, comunicação, jornalismo. Eu tinha um sonho coisas, né? Quando eu tava na faculdade, eu tinha um sonho de ser repórter daqueles, tipo... Cabrini, Roberto Cabrini. Não. Era pior. Era pior não, né? Pior não é a palavra. Era aquele mais sensacionalista ainda. Que era tipo aqui agora. É que você é mais novo, você tem quantos anos? Eu tenho 29. Eu tenho 46. Tinha um cara que é o precursor dessa parada, que era o Alborguete. Enfim, mano, mas sim. O mais perto dele depois foi o Ratinho, antes de ser esse Ratinho do SBT, do teste DNA. Que era uma parada tipo assim, sobe na favela, acompanha. Adrenalina, eu gostava dessa parada, cara. Mas eu nunca trabalhei com jornalismo assim. Na prática. Mas eu acabei trabalhando com jornalismo. O cara que mais me influenciou na comunicação, acho que eu nunca falei isso, mano. Então... foi o Luciano Huck, mano. Caraca, que da hora. Porque eu trabalhei com ele 1 ano e meio. Nossa, que da hora, mano. E tipo assim, eu falo pra você, esse negócio da carona foi meio que tipo, que tem um negócio que ele faz, o Luciano Huck no carro, entendeu? E tipo... Eu me senti muito tem outro bagulho. Logo quando a gente começou a gravar, eu pensei, falei, cara, me lembra muito o táxi do Gugu, que você também é mais novo. Não, nunca, táxi do Gugu não vi. Que era essa parada aqui, assim, ó, o Gugu era o motorista e o convidado ficava no banco de trás, trocando ideia. Caraca, esse eu vou procurar no YouTube, deve ter no YouTube, provavelmente. Tem. Vou dar uma pesquisada depois. Então, e aí... Cara, eu, na época da faculdade, tinha uma menina do meu grupo de trabalho, da faculdade, que era a Suzana Alves, que era a tiazinha. E aí, eu fui acompanhar os programas. E aí eu comecei a fazer estágio. Eu fiz estágio no H e eu ficava observando a forma como o Luciano, na época, comunicava, caramba, e eu gostava muito daquilo. E depois eu fui trabalhar na rádio. Sim. Na Band, entendeu? Aí parte de locução, alguma coisa, não? Eu fazia a produção de 2 programas e acompanhava os bastidores na época junto com o Paulo Henrique Amorim, que foi muito legal. Só que aí, enfim, cara, eu ganhava muito mal, né, mano? Eu lembro do salário, eu ganhava R$132 por mês, cara. Caraca! Mas era estágio, não, né? Era estágio. Na verdade eu não ganhava, eu pagava, porque... porque locomoção... Não tinha nada, era isso. Mas a experiência, estágio é a experiência daquilo que você quer se formar, né? E foi importante. Sim. Foi 1 ano e meio que eu tava, na verdade, investindo, enfim, na carreira. E eu nem sabia no que ia dar, né? Caramba, que da hora. E você vê, tudo isso, claro que valeu a pena, né? Que as pessoas não devem ficar remoendo ao passado. Tem que só agradecer, né? Porque é aquilo que molda pra você chegar onde você é hoje, né?
E hoje em dia você tá aqui, né? Estamos aqui no trânsito, na Francisco Morato. Pô, trânsito pra... Mano, No meio do... Nós estamos na... São Paulo não tem mais aquele velho dia que você fala, Não hoje tem. é trânsito. Não tem. 10 horas da manhã é trânsito. Não, é toda hora tem trânsito. Aí tá Você foda. nunca gravou em moto, cara? Porque eu pensei em gravar Mano, na moto. nunca pensei em gravar. Não, eu não sei se Ia ser daria engraçado. Ia ser engraçado, mas não sei se daria certo por causa do microfone aqui, se não tirar o ruído. Mas ficaria o muito vento. louco, ficaria muito louco. Porque, na verdade, vocês estão vendo o programa aí, eu quase nunca vou de moto pro centro. Então, Porque, eu tô quebrando. Porque é muito trânsito, cara. Aqui hoje nós estamos Não, gravando ainda numa bem que brecha aí. pegamos um dia bom, É. mais ou menos, Tá né? dando, ó, tá dando 32 pra chegar. Geralmente dá quanto de carro? Dá 1h20. 1h20. Não dá, não tem Não, condição. não dá, E não por isso dá. que eu falei da moto, porque eu vou de moto dá no máximo 18 minutos. Eu gosto de moto, mas tenho um certo medo. Mas moto é um adianto que você vai pra qualquer lugar. Eu acho que minha vida não... Morando em São Paulo, metade, assim, meu dia a dia, assim, eu vou pro Instituto Sonho, que é a nossa organização lá na Cracolândia, né, que cuida de criança e adolescente, e fico lá sempre até meio-dia e meia, e depois vou pro role, pro forno. Não teria como viver o que eu vivo se não fosse Não, a se não correria- fosse de moto, não. Não, acho Não que dá, não dá, não. você perderia horas do dia só se locomovendo pra lá e pra cá. Porque é muita coisa e, enfim, o trânsito não deixa. Papai, agora falando um pouco dos seus negócios, logo depois com jornalismo, comunicação, como que você se achou na área da gastronomia com os seus negócios? Pra galera entender um pouco. Eu achei que eu ia ter restaurante só quando fizesse uns 60, 65 anos. Caraca! Eu achei que ia ser só isso. Por quê? Quando eu fui morar na Inglaterra, eu terminei a faculdade, Sim. aí aquele lance de estágio e tal, não sei o Uhum. quê, eu falei, cara, se eu não fizer isso agora, eu não faço mais. E eu lembro que minha mãe até falou, não vai, porque se der errado eu não tenho como te ajudar. Eu fui Você morar tá em Londres, longe, mano, né? era 5-1, né, a moeda na época. Hoje acho que é 8, quase 8 o câmbio. Ah, sim, sim, Certo? sim. E eu tinha um carro, tudo que eu tinha juntado até os 20 anos era um Palio. Aqui? Aqui. Sim. Eu tinha um Palio e 2 portas que eu comprei do dono do boteco lá da minha casa. Fez um negócio Eu fiz um bom. negócio com ele e tal. E minha mãe falou assim, ó, não vai, meu, porque se der errado lá, E você ia sozinho? eu fui sozinho, eu vendi o carro, né? E minha mãe falou assim, olha, não vai, porque se você for, não vai dar errado, eu não tenho como te ajudar. E Sim. você vai queimar o carro, você vai voltar a andar de busão, então essas paradas. Mas enfim, tudo Sim. isso pra contar que aí eu decido voltar pra Pra Sampa. São Você ficou Paulo. quanto tempo lá? Um ano. Eu volto pra São Paulo. Quando eu volto pra São Paulo, eu fui trabalhar, tinha um hotel que existe em São Paulo, chama Hotel Unique. Unique. Aquele parece uma melancia no Ibirapuera, perto do Ibirapuera. Eu acho que eu sei qual que é de espelhado. Isso. Sim. Então, Parece um barco também. isso, né? parece um barco também. E eu fui trampar lá. Eles estavam de relações públicas que tinham inglês e espanhol. E aí quando eu volto, eu fui trabalhar como assessor de imprensa e relações públicas de lá. E aí lá eu conheci foi o primeiro chefe de cozinha que eu cuidava da carreira dos caras. Negociava, trabalhava a parte de imprensa e negociava alguns contratos com os caras. E o primeiro chefe de cozinha foi Emmanuel Bassolet, que é o francês que tá lá até hoje, Sim. enfim. Cara bem conhecido, super competente. E aí estudando, cara, os hábitos por trás da mesa, por trás de uma receita, cara, aquilo foi fascinante, meu, porque tem muita história por trás da gastronomia, né? Sim. Desde migração, desde produto, e aquilo foi me envolvendo, meu. E aí eu falei, cara, eu gostei dessa parada. Aí eu falei, mano, e aí por causa de bastidor de cozinha, e eu fui conhecendo muita gente grande, assim, os chefão de São Paulo, tá ligado? Sim. E eu acabei trabalhando pra, mano, muito nome grande, assim. O Emmanuel Bassolet foi o primeiro, depois eu trabalhei a primeira chefe de cozinha mulher do Brasil foi a Renata Browne, também é bem conhecida. Hoje acho que ela produz as provas do Masterchef. Hoje não, né? Já faz um tempo. Aí eu comecei a atender vários chefes de cozinha. O Emmanuel Bassolet, Renata Browne, que foi a primeira chefe de cozinha mulher do Brasil, assim, que assumiu um restaurante de ponta. Alex Atala, Caro Murakami, a Lígia Karazawa, o Jefinho Rueda, fiz vários... Você teve conexões com diversos... Não, foi muita gente, mano. E fazia a agência que eu trabalhava na época chamava KRP. E eu acabei virando coordenador de gastronomia dela. Então, todos os top chefs, assim, na época de lá, os mamão, assim, cara, eu que cuidava. Então, assim, ó, quem vê assim, acha que nem você estava falando, por trás dos chefs tem um bastidor que era o que você cuidava. sim, era isso, que era a imagem do cara, os merchans dos caras, a relação com a imprensa, a relação com empresas, sei lá, a São Pellegrino, Coca-Cola. Eu acho enfim. muito louco isso que você tá falando, porque eu fiz publicidade e propaganda há 2 anos. Aí eu parei por causa do meu filho, né? E aí eu sempre imaginava, caramba, como que é essa parte por trás, né? E você falando essa, eu fico só imaginando, né? Porque deve ser muito louco. Sei lá, intermediava contrato com, sei lá, com marca, Três Corações, Sadia, tudo isso para vários cozinheiros, vários.
Enfim, acabei trabalhando com gente até da nova geração, Beni Novak, da Companhia Tradicional do Comércio em si, tá? Hoje tá Astor, toda Astor Pirajá e tal. Trabalhei com ele também bastante tempo, Então, eu tô esquecendo um monte de nome, mas assim... Não, é inúmeros, né? Fiz uma paz, assim, fiz algumas ações com o Rodrigo Oliveira, com o Jacan, Fogaça, Bel Coelho, Helena Rizzo. Teve um cara que eu trabalhei no Peru, que foi o Gaston Acúrio, que na época ele foi o cara que puxou o movimento pra botar o ceviche no mundo. Você sabe o que é um ceviche, certo? Não vou lembrar agora, mas... Ceviche, peixe cortadinho, com limão, cebola roxa. Sim. Hoje você vai encontrar ele mais não, né? Você vê ele também na cozinha japonesa. Sim. Tem até em rodízio. Esse cara, eu trabalhei pra ele fez um movimento aqui em São Paulo também. Ele ia inaugurar na época, isso era 2007, 2008. 2007. Ele já tinha uns 42 restaurantes lá no Peru. Eu não era da gastronomia nesse tempo, mas... Eu também não era, foi chegando. Foi chegando, né? E aí foi, mano. Então, assim, foi uma porta... que não foi só oportunidade, foi uma parada que eu me identifiquei. E você se dedicou também, né? Pra caramba. Eu viajei muito, mano. Eu viajei muito. Não adianta você ter as oportunidades se você não abraçar de cara e ir pra cima, né? Foi o que você fez, né? Mano, isso foi muito bom, porque isso me levou pra conhecer uma pá de cultura. Eu fui, mais de 40 países, mano. Caraca. Foi muita coisa. Só que era muito interessante, porque eu era meio racionais que eu vou falar assim. Você sai do gueto, mas o gueto não sai de você, morou, irmão. Então assim, e é muito interessante porque essa história de também me manter num lugar de não ficar muito deslumbrado, de pé no chão, de não ostentar. Claro, a vida melhorou, evidente e tal. Imagina, e eu sou grato a isso, mas a gastronomia foi uma parada que... E onde que a gastronomia conecta com transformação social, cara? Foi com esse cara lá no Peru. Esse cara me levou para conhecer um projeto social na periferia o nome dele é Gaston Acúrio. E ele já era um monstrão, hoje é gigantesco, hoje ele nem cozinha mais, assim, ele é muito mais de um movimento, embora ele tenha não cozinha profissionalmente, eu me refiro, né? Sim. Mas ele tem restaurante no mundo todo também. E aí ele me levou num projeto, cara, na periferia de Lima, que ele tava com 600 alunos de gastronomia. 600 da quebrada? Da quebrada. Caraca. Que ele falou, nós vamos botar o ceviche, que é o maior símbolo da cozinha peruana no mundo. Então, tipo, o cara arquitetou o movimento e ele tava mostrando como a gastronomia podia ser um agente de transformação social, mano. Tá ligado? Botar os caras pra conhecer, pra aprender a cozinhar. Porque o peruano, ele tem a mesma paixão que a gente tem por futebol, só que pela comida. Só que pela comida? Porque a comida no Peru é o maior exponencial de cultura peruana, mano. Os caras transformaram isso, tanto que se você olhar ontem saiu o prêmio dos 50 Best, que é aquele prêmio dos 50 melhores restaurantes do mundo. Sim. O campeão é o Misha, que é um peruano, mano. Caramba. Então, eu já vi uma vez a estrela Michelin, já ganhou. Vários. Então você vê que é um negócio que tem trabalho por trás, tá conectado com cultura e tal, mas tá transformando muitas realidades, mano. Então a gastronomia é muito legal por isso também. Então isso que conecta o Gabriel com a gastronomia primeiro e depois vem com essa questão de transformação com o Instituto, entendeu? Caramba, que da hora. E você vê as oportunidades que te deram, você viu, pô, que eu posso fazer isso aqui no Brasil, né? É isso aí, que é o que eu faço hoje com o Instituto, com o Role, que é gerar emprego, olhar pro cara muito mais do que ele ser um funcionário, tá trampando pra mim, é de falar assim, cara, beleza, ele até pode ser o meu funcionário, fazer parte da equipe, mas a gente tá mudando a realidade dele, mano. Dá uma oportunidade como eu tive. Eu tinha tudo pra dar errado também. Eu fui o primeiro membro da minha família a fazer faculdade. Meu pai não fez, minha mãe não fez, minha irmã tá fazendo agora. Você mudou a realidade da sua família, mas ainda ao mesmo tempo quer impactar outras pessoas, né? Que você vê que não tem oportunidade, né? Tipo assim, é isso. Se é aquilo, a gente dá oportunidade, as pessoas também têm que abraçar, Precisa. claro, né? Claro. Mas como que, tipo assim, vamos supor assim, que você vê uma pessoa assim de vulnerabilidade, né? Que você acha que, pô, essa pessoa vai aproveitar essa oportunidade. Como que você vê isso? O lance da vulnerabilidade social, ela é complexa, evidente, porque são várias histórias diferentes, desde o imigrante, desde o migrante e tal. Mas tem uma questão que todos eles se encontram, que é a questão da identidade. Que é, o primeiro papel, fazer o cara voltar a acreditar de quem ele é, mano. O cara pode estar ali há anos porque e o cara se pode perdeu, estar 14, né? 15 anos na calçada e ele não sabe mais quem ele é, porque às vezes ele usa um vulgo, a família, por vários motivos, seja ele responsável ou não, já não tem mais contato com a família, porque, enfim, ou porque fez algumas besteiras, pisou na bola, ou porque simplesmente aconteceu isso e a família falou, olha, não dá mais, segue sua vida, enfim.
muitas questões. Mas aí, quando você começa a trabalhar a identidade do cara, porque um dependente químico, por exemplo, ou só alguém tem vulnerabilidade social, não é só essa questão toda, mas também tem questões emocionais muito profundas. Então tem esse trabalho de olhar, e até hoje, por exemplo, a gente emprega no Role e no Forno, gera trabalho para algumas ONGs parceiras da gente, exatamente nesse processo lá, SP Invisível, por exemplo. A gente tem pessoas que saíram do SP Invisível. Sabe o que é o SP Invisível, né? Aquele que ele exatamente trabalha essa questão da identidade, tirar a invisibilidade de quem está em alta vulnerabilidade social. Fazer o cara se lembrar de que ele tem um nome, sobrenome, que é um processo, não é simples. E depois, na última parte do processo, que é o de ressocialização, você tem empresas parceiras, no nosso caso, de chegar ao cara e falar, mano, bora, dá uma chance. Pô, essa semana eu fiz um teste pra lá, meu. O cara que era Cracolândia, enfim, dependente químico. O cara tinha trabalhado em 2 redes mal grandes do Brasil, meu. Só que o cara tem um intervalo da vida dele que ele se perde por algum gatilho, de algum trauma violento que leva ele pra essa situação de rua. Só que aí, se você trabalha a identidade dele, cara, você começa a lembrar, ele começa a se lembrar de que ele é importante, de que ele acredita nele. Sim. E se o cara agarrar essa oportunidade, ninguém para ele, mano. Sim. Já é. Aí você, a oportunidade, querendo ou não, você pega um funcionário que pode ser um dos melhores do mês, alguma coisa assim, que é um processo até ele voltar, né? Não, e você tá devolvendo algo muito poderoso pra sociedade, né, mano? Primeiro, a restauração da vida de um cara que não é um processo fácil, mas segundo, você devolve o cara pra ter uma vida normal, né? Ninguém nasceu pra passar fome, morar na calçada. Às vezes quando a gente fica um tempo sem, meia hora com fome, imagine pessoa tempo sem E esse frio em São Paulo, mano? Nossa, tá maluco, lá perto de casa fica lá um negócio lá, porque fica frio lá, né? E se não tivesse essas coisas, pessoas que... Tá olhando, né? Mas aí quando você junta isso com gastronomia, e tanto com qualquer outra profissão, né, cara? A gente descobre que a gente pode ser um instrumento de transformação, né? Isso não tem a ver com uma frente de direita ou de esquerda, de política, tá ligado? É quem nós somos. Pessoas, tanto que eu também tanto que eu nem uso isso como marketing, né? As pessoas ficam sabendo dessa história. Você entrar na rede social dos restaurantes, não tem uma linha sobre isso. Porque é o meu DNA, é o nosso DNA. Sim, é o DNA não só vida, da vida, sua mano. vida, né? Do seu negócio. É da vida. Que casam tudo, né? Isso é muito louco. E aí, independente se é direita ou esquerda, eu acho que isso não entra no cenário ali que a gente tá falando. Não, já era. Né? Não é. Porque, na verdade, o ser humano tá acima disso. Aí a gente tava trocando ideia, você falando um pouco sobre que você não se influencia de hamburgueria para hamburguerias. São outras culinárias. Agora eu entendi, né? Porque querendo ou não, olha o tanto de culinária que você aprendeu no decorrer desse tempo. E seria isso que hoje o Role ou o Forno se destacam no mercado? Porque hoje em dia a Role é uma das melhores hamburguerias, não do Brasil, do mundo, né? Tipo, aí querendo ou não essas referências. Falaram aí que é terceiro. É o terceiro. É muito louco. É outra coisa. Nunca acreditei, você é louco? Imagina. Porra. Na verdade eu não acredito. Assim, a gente comemora, da hora, legal, por negócio é interessante, mas enfim. Não, mas os dados estão... Tá ali, ok. Tá ali, tá na parede, enfim. Não, isso é muito louco, tá ligado? O negócio brasileiro não, é mundial, é a terceira. E... Você tá falando das influências, né? Disso. Cara, se você for olhar, por exemplo... embora eu não sou responsável pelas receitas, o Fih, né? São 3 sócios hoje. Você, eu, Fih e o Thiago. Isso. O Thiago eu não conheço. Eu vi ele quando estava na 24 lá, trocando ideia. Ah, na Fispal? Isso, na Fispal. O Thiago é o que mais manda. O Thiago manda em mim e no Fih. Porque o Thiago é o que aperta e desaperta, fecha e abre a torneira do dinheiro, tá ligado? Boa. Então você vai ter uma ação de marketing, depende do Thiago aprovar. Se o Fih vai comprar um produto, depende do Thiago aprovar também, tá ligado? Mas basicamente é assim, ó. A gente viaja bastante, o Fih também viaja muito, né? E inclusive a gente faz viagem juntos exatamente por isso. Porque, na verdade, o processo criativo, mano, existe a questão da inspiração. Agora, a criação não, ela pode nascer, cara, desde uma memória afetiva, sei lá, de uma receita que você comia em casa, ou na feira, ou que sua mãe fazia, ou de uma viagem que você fez. E a gente entende que a questão de, se você só frequentar lugares onde seu próprio negócio, pode ser que isso te inspire, evidentemente, mas não vai te desafiar. Vou dar um exemplo. No Role a gente tem um hambúrguer chamado Carbon. Que vem de carbonara. Sim. Carbonara é... entendeu? Que carbonara tem a ver com hambúrguer? Nada. Mas é comida. Então assim, aí você pega a construção do carbonara. Gema de ovo, certo? Parmesão ou grana padano queijo, né? Aí você tem o guanciale, ou então bacon, né? O guanciale seria a forma tradicional e original da receita. Isso é meio polêmico. Até na Itália tem briga sobre isso. E aí você pega essas 3 coisas, cara, e aí o Felipe vai... Putz, um prato tradicional, ele vai e cria um hambúrguer
que vai com aquela cara de carbonara, chama carbon, leva um ovo frito, Sim. leva um queijo, ao invés de ser o ovo gema, leva um ovo frito. Você se adapta ao cenário do burger. Eu pego o sabor do carbonara e jogo ele dentro do hambúrguer. Boa. Entende? Entenda. Aí vem uma outra referência. No Holy tem o... Caramba, me esqueci o nome, mas... Tem bastante... Muda direto as coisas? Não, é porque na verdade ele saiu do Holy agora e ele foi pro forno. Mas é o pó... Lembrei, poavre. Caralho, que da hora. Às vezes você pega um produto do Holy e joga lá. A gente faz um pouco disso. Por exemplo, a coxinha de pastrame do Holy nasceu no forno. Sim. Mas o sanduíche de pastrame nasceu no Holy. O sanduíche de pastrame do forno, que ficou conhecido, ele nasceu num evento do Holy. Então, se você rolar o feed do Holy, você vai ver que a gente já vendia sanduíche de pastrame lá em 2014, por aí. Só que não era nem tão famoso depois. E o forno só abriu em 2017, 3 anos depois. Então a gente vai testando isso, né? Enfim, a gente acaba pegando receitas clássicas, no caso, e elas acabam virando hambúrguer, em alguns casos, tipo esse poavre. Poavre é um molho, é uma carne empanada, envolta em pimenta preta, por exemplo, é um prato francês, e ele acompanha um molho junto com essa carne envolta em pimenta preta. O Felipe vai e pega isso e transforma isso num hambúrguer. Legal. Só que aí se você vai no Holy, você tem o hambúrguer poavre, e se você vai no forno, você tem o clássico do filé ao poavre, que é a receita francesa. Então, as duas casas acabam sofrendo influências do mundo todo por conta dessas referências que a gente vai fazendo. Sei lá, a gente tem, no Holy, durante um tempo, a gente serviu uma batata frita com kimchi. Kimchi é aquela selga... Não, é uma selga fermentada, coreana, de influência coreana. O que isso tem a ver com hambúrguer? Nada a ver. De onde vem isso? Das referências. Porque, na verdade, a referência não é só o ambiente, mas também é o paladar. Boa. Entendeu? Por isso que você abre um leque de provar. Você pode estar, sei lá, na Turquia, você pode estar no Rio de Janeiro, você pode estar no Amazonas e ter referências do cheiro, do sabor, de usar isso em favor de um prato que você vai criar. Mas uma dúvida que, tipo assim, eu olhando pro lado do burger. No começo, vocês sempre fizeram essas brincadeiras? Ou foi, tipo assim, conforme o tempo, e aí você fica, tipo assim, ficou mais conhecida? Porque hoje em dia eu não consigo fazer isso, porque eu tenho que fazer o que vende. Entendi. Então, isso foi um processo de amadurecimento da gente. Porque, assim, quando a gente inaugurou, imagina, estamos falando de 12 anos atrás. Sim. Era outro, o cenário do burger era outro, nós éramos outras pessoas. Então acho que todo o processo de amadurecimento ele é acompanhado por isso que você falou. Essa coisa de... O Holy tem nos clássicos. Sim, tem que ter, né? O próprio Holy Burger é um X salada bacon. Sim. Entendeu? Que é o hambúrguer mais vendido da gente. O segundo mais vendido já mudou. Hoje é o Pony Line. Que é uma criação de vocês. Que é o nosso, que já é o nosso. E tem também o The Same Old Blues, que é outro que também é nosso. Que vai com cogumelo, com alho negro, enfim, ele vai para outro caminho. Mas acho que algumas coisas foram apontando pra gente para ir. Além dessa questão de repertório e de amadurecimento, que aumentou, e a gente foi desenvolvendo, a gente nunca quis fazer o que todo mundo tava fazendo, que acho que é uma coisa nossa. Por quê? Primeiro porque nós não somos uma rede, entendeu? E eu também não quero vender, eu não posso vender o cheeseburger mais barato da cidade, muito menos do centro de São Paulo, porque eu só tenho 30 lugares. E não tem delivery? Não. Só teve delivery na pandemia? Só. Porque a gente gosta da experiência. É uma coisa que faz parte do nosso DNA, assim. Talvez um dia volte? Pode ser. Mas não é o que a gente mais gosta de fazer, né? Porque, assim, dentro desse processo de amadurecimento, que também envolve o processo criativo, não tem nada contra uma batata com cheddar e bacon, certo? Isso é um clássico, que é hamburgueria. E isso você vai comer em qualquer lugar. No Holy não tem. Sim. E não é por... os caras são mala. Não. É porque a gente exatamente está buscando diferenciais para que o cara não compare. É tipo assim, ó. Você vai comer um produto A, o produto B, e o cara vai dizer, isso aqui é mais caro que aquele. Mas não é nem o mesmo produto. São coisas totalmente... São coisas diferentes. E uma das coisas que a gente fez desde o começo, que eu acho importante falar, é que a gente sempre buscou fazer a maior quantidade de processos na casa. Por exemplo... O mais artesanal possível. É isso. Por batata, eu nunca usei batata industrializada. Sim. Nunca. E continuo não usando. É o diferencial. Porque assim, o pão, quando a gente começa a desenvolver o próprio pão, e aí do nosso relacionamento junto com o Luciano, com os meninos da Casa do Padeiro, com o Ricardo, cara, vai fazer o próprio pão, nasce a Casa do Padeiro. Então o Holy faz o próprio pão. Entendeu? Então foram várias coisinhas que foi, maionese desde o começo e tal. Então, a questão do artesanal sempre teve no nosso DNA. Quando a gente começou a usar, o primeiro slogan do Holy era esse, era homemade, você não vai lembrar, evidente, mas era homemade hamburgers. Só
que depois o mercado todo falou, não, todo mundo é artesanal. Mas aí você ia Sim. na prática, não era. Não era. O cara tá usando um hambúrguer congelado. Hoje em dia, praticamente, nenhuma das hamburguerias são artesanais, né? Porque vieram soluções... É isso. Então, o Já... Fabrício do Hambúrguer Perfeito é falar Sim. isso, né? O que é artesanal hoje? Ou o que é o artesanal, né? O que a gente tenta fazer é... Na verdade, hoje a gente já não usa esse rótulo faz muito tempo, né? De artesanal. Mas é de fazer... De saber o que eu tô servindo. Sim. Eu sei o que eu sirvo na minha casa. Eu isso não tem a ver com uma bandeira de orgulho, de soberba, não. É só porque nossa ênfase mesmo é na matéria-prima. Uhum. O Holy olha para matéria-prima do que ele está servindo, né? E acho que esse é um dos nossos diferenciais. Do cara entrar lá e falar, ao invés de comer uma coxinha de frango... Vou comer uma coxinha de pastrame. Comer de pastrame. Ao invés de ele comer um bacon, ele come um pastrame de bacon. Então, enfim, tem várias coisinhas que a gente Inúmeras coisas. É isso que tornam vocês, claro, uma das maiores referências, não do Brasil, do mundo, né, não? Que da hora. Isso até passa pelo pudim, por exemplo. Hoje, o pudim na latinha, que foi uma coisa que eu criei lá, na verdade nasceu na cozinha da minha mãe. Sim. Antes de eu ter o Holy. Quando inauguro o Holy, aí eu acho muito legal também, porque... Eu nunca usei, por exemplo, a baunilha da indústria, aquela líquida, industrializada. Sim. Eu usei o Kumaru. Ah, sim. Por isso que tá tudo muito ligado, o nosso conceito, assim, de como negócio, né? E mais uma outra coisa, esse pudim na latinha, hoje eu vou nos lugares, eu acho muito interessante. Você vai ver, tá lotado de pudim na latinha. Um monte de lugar. E é mó legal, é mó legal. No começo você fica meio assim, falando, tá me copiando. Mas depois eu fiquei pensando. Uma vez eu conversei com o Rodrigo Oliveira, é um amigo, né? Uhum. Eu falei pra ele, imagina se o cara tivesse ciúme do dadinho de tapioca. Porra, tá maluco. Você tá no casamento, você tá na formatura, você tá no velório, qualquer lugar tem dadinho de tapioca. Mas é um tempo que você fala assim, porra, eu sou referência pra essas pessoas. É isso. Você entende... rompe a barreira do ciúme, da cópia, vou proteger, esconder a receita, pra dizer, cara, eu acho que a gente... virou uma chave, sabe? No sentido de, tô numa referência legal. E, enfim, você começa a encarar de outra forma essas coisas. Assim como a gente também acaba se baseando em outras coisas, né? Assim, e se inspira. Se você olhar a decoração dos nossos restaurantes, elas não são cópia de nenhum lugar, mas elas têm inspirações nova-iorquinas. Se você olhar lá, é uma coisa totalmente única. Até a questão do pessoal falar das fotos. Se você bater a foto, você sabe que é de lá, tá ligado? Se alguém fizer igual, fala, querendo ou não tá. Cara, a gente fez um ensaio tão legal agora do forno, meu. O Matheus, que é o nosso fotógrafo. Sim. Não sei se chegou a ver. Mano, o Pickles, Mano, cara, o moleque é fera. Ele é fera. Putz, mano. Ele é fera. Mano. No mercado, eu acho que ele é um que se destaca a nível máximo nessa parte. O Matheus, eu conheci ele no projeto dentro da Cracolândia. Ele era voluntário lá, na pandemia. Que da hora. Ele tava vivendo um momento difícil na vida dele lá, começou a se voluntariar. E você vê, né? Você, com isso, transformou a vida dele, né? Por causa do... Olha lá, Matheus. Segue o boleto anexo. Boa. Rapaziada, estamos quase chegando no fim aqui da nossa carona. Tá maluco? O papo fluiu muito bem. Eu falo, pra galera, mano, assiste até o final, porque vale a pena cada momento, cada detalhe, cada insight que a pessoa pode pegar aqui. E aí eu deixo mais pro finalzinho agora, que você que se conecta com bastante pessoas, assim, parte de empreendedor, que seja no geral, né? Mesmo pra sua vida, que seria uma frase, assim, que alguma coisa que impactasse a pessoa que estiver assistindo de empreendedor no geral, entendeu? Que eu acho que, tipo assim, acho que você vai dar aulas dessa parte. Seria uma frase mesmo. Uma frase a lá Pablo Marçal? Tipo coach da vida. O que seria da sua vida, né? Porque eu acho que, tipo assim, você é uma das referências do burger, não só do burger, empreendedora, no geral, entendeu? Eu acho que a galera... É muito importante essa carona, entendeu? Que vai além, que não pega carona, vai além de hambúrguer, de empreendedor. É pra vida, né? Então... Se for pra vida, eu diria uma coisa. Se for pro negócio, eu diria outra. Então duas. Então vamos lá. Pro negócio, eu diria, tudo aquilo que você não aprecia, deprecia. Tudo aquilo que você não coloca valor, alguém vai desvalorizar. Por isso a importância de você saber bem quem você é, mano. Como negócio, como pessoa. Você não precisa repetir a fórmula do sucesso do outro achando que você vai ser bem sucedido. Claro que estude, se capacite, esgote. Aliás, com a internet hoje, meu, tem muito já, né, mano? Nada. Você tá falando com o pastor fala essas coisas, não falei nenhum versículo ainda. Mano, e aí você vai, estude, esgote a quantidade de conhecimento que você pode e desenvolva o seu DNA, tá ligado? Publique o seu DNA, no sentido de fazer do seu negócio uma coisa única, de pensar numa experiência e não somente num lugar onde as pessoas vão consumir como um produto qualquer. Isso não tem a ver só com... pra saciar a fome. Não tem a ver com... Porque assim,
A questão de branding, de empreendedorismo, que é a minha especialidade, cara, as marcas fizeram uma coisa muito interessante com a gente, porque quando a gente consome determinado produto ou determinada marca, a gente consome porque elas acabam prometendo pra gente alguma coisa. Ou promete um estilo, ou promete uma qualidade, ou ela promete um lifestyle. Você fala, opa, peraí, isso aqui tem a ver comigo. E a inteligência por trás, há uma inteligência por trás disso, né? E ela vem com conhecimento, com a sua identidade, do que você quer propor, né? De você não ser preguiçoso a ponto de... Todo mundo tá abrindo paleta mexicana, então bora abrir paleta mexicana. Sim. E aí depois você descobre que você quebra a cara porque, enfim, o produto não tem uma cultura e tal. Então, acho que minha dica é essa, assim, cara. Uma febre do momento, né? Tipo isso. Eu sei que é genérica, né, assim, a frase, mas pô, dê valor ao que você faz, mano. E desenvolva isso. Eu acho que também não tem jogo ganho, né? Nesse sentido, desenvolver, assim como eu acho que o Holy Burger, pô, tem 12 anos, tá consolidado, tá, mas não tem jogo ganho, né? Eu preciso continuar se inovando, né? Me inovando. Pô, se a Coca-Cola, pô, grandes marcas no mundo todo, Nike, enfim, acabam se inovando, imagina eu, mano. Se eu não correr, eu tô lascado, mano. E se ele falar isso, imagine eu ou você que é pequeno, se você não se inovar. Mano, cara. Se eu vou olhar assim, ó, você vê a Coca-Cola abrindo café, você vê, cara, a Nike fazendo móvel, mano. Collab com design para fazer móvel para casa. Então, a gente tem que estar atento, porque vai além do produto. Sim. Vai além do produto. A marca vai além disso, né? Isso chama a verticalização, tem a horizontalização das marcas, mas tem a verticalização dela também, que é você pegar aquilo que você criou e você ir para outros ramos de atividade, desde ter um livro, um portal, um podcast, um produto, um molho, vai além do universo do hambúrguer. Por isso que volta lá no comecinho da nossa conversa, ou parte dela, que é onde vocês se inspiram. Então, assim, sei lá, você me falou que você voltou de Las Vegas e Nova York pra provar pizza. E eu trouxe um negócio de lá. Eu fui pra lá, eu comi um donuts aqui, fui pra lá, comi um donuts. Aí era na hamburgueria. Aí eu coloquei o hambúrguer junto com o donuts aqui. Aí eu abri uma marca de donuts, do meu, tipo Mike Donuts. Legal. Mas só foi por causa que eu fui pra lá, entendeu? Então, é isso. Se inspira. Eu acho copiar muito triste, mas se inspirar faz parte. Sim. Tá tudo bem. Agora, e dá os créditos, né? Acho que é isso. Como empreendedor, acho que eu já falei. É importante. Acho que já foi. E aí, assim, sei lá, se você quer abrir, sei lá, uma loja de cosméticos, quer abrir um serviço, você não vai só ver o tipo de serviço. Claro que você vai ler o que está sendo feito para não ser mais um, e aí bota a sua identidade, né, mano? Boa. Entendeu? Oi, Dave, você não falou da rolê inteira que você também é pastor, né? Você não falou. Eu não gosto dos títulos, eu só vou vivendo, mano. Até porque o filme tá bem queimado. Não, a gente vai... Porque pra mim, cara, a maior expressão da fé, ela é uma parada... A fé é uma parada muito viva, muito real. Ela rompe o discurso, ela rompe as letras presas na Bíblia para se tornar a verdade encarnada em nós, né? E é um grande desafio você se posicionar como um cristão e não viver isso, né? A gente tem muitos maus exemplos, então eu prefiro ir para uma coisa prática do dia a dia. Viver aquilo, de né? pé no chão, enfim. Boa. Grande desafio. Rapaziada, estamos chegando aqui. Olha, chegamos mesmo. Chegamos. Tá o Holy Burger aí. Nossa, tá fila, hein? Rapaziada, Você ia querer almoçar aí? Eu vou comer, porque você acredita, eu não comi ainda, nunca comi um lanche? Caramba, mano. Porra, tô vacilando, mó chegou moleque. Não, hoje eu vou comer. Olha os crossfiteiros. Olha os crossfiteiros, daqui a pouco todo mundo tá comendo lanche. Isso é importante. Rapaziada, chegamos ao fim da nossa carona. Agradeço aqui demais pela carona. E brigadão mesmo, papai. Tá maluco? É nóis. Você é louco, satisfação. É louco, papo reto. Tamo junto. Valeu. Até a próxima, vambora.